cuidando de mim. Aleluia, o Senhor está cuidando de nós, não é verdade? Glórias a Deus. Acordou? Tomou um cafezinho, relaxou, movimentou? Amém? Então se põe em pé para nós recebermos o pastor Igor, que estará dando continuidade ao estudo da noite. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, podem tomar assento. Quem comeu menos que ontem, diga amém. Não sei se eu acredito muito de você não. Esse amém de vocês aí. Só não pode ter comido mais do que ontem, né? Meus irmãos, antes de nós darmos continuidade, eu quero gastar 10 segundos para dizer a vocês meu muito obrigado. Obrigado pela paciência de até aqui me ouvir. Obrigado pela paciência de até aqui acompanhar o nosso estudo. Meu desejo é que eu indo embora, não sei se aqui, o pastor não está aqui, eu vou contar um negócio para você. Não sei se ele vai deixar eu voltar. Se ele não deixar eu voltar, a gente se vê no céu, porque é para lá que eu estou indo. A todos vocês, meu muito obrigado. Passa o próximo slide. Quantos estão gostando do estudo? Diga amém. Amém. Quantos quer que acabe logo? Diz amém. Parece que eu ouvi um amém. Mas eu respeito a democracia, mas eu vou ficar com a maioria. Então, vamos mais um pouco. Servir não é para qualquer um. Repito, servir não é para qualquer um. Irmãos, eu disse a vocês que eu preparei para vocês 94 slides. E este é o slide de número 44. Vai faltar só 50 slides. E por motivos óbvios. Você não orou muito, então o relógio não queimou. E aí eu não vou conseguir concluir. Mas nós vamos caminhar até a hora que o relógio permitir. E o que faltar, numa outra oportunidade, se assim Deus permitir, nós concluímos o assunto. Passa para mim o próximo slide, por favor. Servir não é para qualquer um. Atos capítulo 6, versículo 1 até o versículo 4. Não é bom que nós deixemos a palavra de Deus e servimos às mesas. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, aos quais encarreguemos desse serviço, e nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Quando nós vamos aqui observar, este texto é instituição do diaconato na igreja primitiva. Havia uma dissensão entre as viúvas e a assistência que precisava ser dada a elas, e os presbíteros não tinham como deixar de ensinar e orar pelo povo e servir ao mesmo tempo. Então se instituiu então ali o diaconato. Mas como eu disse ontem, eu repito hoje, esse serviço não era um catado, não era, quem tem vontade, não era. Ele diz, escolhe 7 homens. É para escolher, é para selecionar, porque para servir não é para qualquer um, e não é só 7 homens qualquer, você vai escolher 7 homens de boa reputação, homens condizentes com a função que vão assumir, pessoas que estejam condizentes com o serviço que vão desempenhar. Passa o próximo slide, e agora eu vou precisar que o irmão fique com o dedo nervoso lá, para a gente correr bastante, e correr o máximo de slides possível. Na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 3, do versículo 8 ao versículo 13, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, elaborou padrões necessários para o desenvolvimento do ministério na igreja. Ele vai instituir características que precisam ser presentes na vida de alguém que serve no ministério. Passa o próximo slide. 1 Timóteo, no capítulo 3, ele vai listar pelo menos 15 características do bom obreiro. São elencados pelo menos 15 características de alguém, ou que alguém precisa ter para servir o ministério.
E dentre estas 15 características, Paulo é enfático a seu filho na fé, Timóteo. O obreiro, aquele que almeja o episcopado, não tem problema nenhum, não há pecado nenhum em desejar o ministério, mas precisa se enquadrar num padrão. Há um padrão para servir. E ele vai então elencar as características de alguém que precisa ou que deseja entrar no ministério e que realmente é preciso ter. E ele vai listar pelo menos 15 características do bom obreiro. Dessas 15 características, 14 são traços de caráter e só uma é habilidade funcional. Para servir, não adianta cantar muito bem. Para servir, não adianta pregar muito bem. Para servir, não adianta só falar muito bem. Para servir, tem que ir além de talento. O ministério, quem me ouve, diga amém. O ministério não é para quem tem talento. Ministério é para quem tem chamada. Tem muita gente talentosa que não tem chamado. Próximo slide. Por que talento não basta? Isso aqui, você devia anotar na Bíblia, anotar no rodapé, tirar uma foto, escrever na mão, marcar na testa, eu não sei, grava isso. Por que talento não basta? Porque o talento atrai, mas é o caráter que firma. O talento empolga, mas é o caráter que inspira. Eu vou repetir. O talento atrai, mas é o caráter que firma. O talento empolga, mas é o caráter que inspira. Somente alguém que tenha o seu caráter, a marca de Cristo, estará habilitado ao serviço do reino de Deus. Alguém sem caráter não está habilitado ao ministério. Passa para mim o próximo slide. Vamos voltar um pouquinho para o tabernáculo. Êxodo capítulo de número 25, versículo 31, vai nos apresentar a construção do menorá, ou candelabro, candeeiro, como queira. Como que era a construção, ou como era feito o candelabro? O candelabro, ele tinha uma, redobre a sua atenção. O candelabro, ele tinha uma haste central, levemente maior, e ela era feita de uma única peça. De um lado, ela tinha 3 hastes, do outro lado tinha mais 3 hastes, totalizando 7 pontas, onde o pavio queimava. Em cada uma destas hastes, tinha 3 folhas de amêndoa. E por que amêndoa? Passa o próximo slide. Vou te explicar. O chaked é uma das primeiras árvores, que é a amendoeira, a florescer no inverno, ainda antes das outras plantas, geralmente em janeiro ou fevereiro. Por isso ela se tornou símbolo de frutificação rápida e antecipada. Todas as vezes que você vê amêndoa ou amendoeira na Bíblia, é um símbolo de frutificação, entendeu? Olha a foto lá do candelabro. Tem uma haste central, essa não está levemente proeminente, mas você já entendeu o conceito. Ela tem 3 hastes de um lado, 3 hastes do outro. Em 3 hastes de um lado, em cada haste ela tem 3 folhas de amendoeira. Folhas de amendoeira em cada haste. Então eu tenho 3 hastes. Eu tenho 3 em uma haste, 3 em outra haste, 3 na outra haste. 3 vezes 3? 3 vezes 3? 9. Vamos para o outro lado. 3 hastes, cada haste 3 folhas de amêndoa. 3 vezes 3? Por que tem 9 símbolos de frutificação de um lado e 9 símbolos de frutificação do outro? Simples. O candelabro é a tipologia da presença do Espírito Santo nas nossas vidas no Novo Testamento. Se isso é uma verdade, ele está dizendo, o queimar do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, ela precisa seguir um padrão. Que padrão? É este o padrão. Eu preciso ter 9 símbolos de frutificação de um lado e 9 do outro. Vamos para Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22. E o que está escrito lá?
o fruto do Espírito. Não são os, é o. O fruto do Espírito é no singular. As suas virtudes, os seus gomos. Amor, gozo, paz, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. São frutos do quê? Ou são virtudes do quê? Do caráter do cristão. Se manifesta, o fruto do Espírito se manifesta no caráter do cristão. Mas dessas virtudes do fruto do Espírito são arrolados lá em Gálatas. Quantas virtudes? 9. Aí nós vamos para a carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo de número 12, e lá nós vamos descobrir que estão arrolados os dons espirituais. Não é dons ministeriais, não é dons de serviço. Os dons espirituais, que são divididos em 3 categorias. Dons de revelação, dons de poder, dons de elocução. Esses 3 grupos são compostos por um total de quantos dons? 9. Você acha que é acidente? Sabe o que Deus está dizendo? Não adianta ter a manifestação dos dons sem produzir o fruto do Espírito. A vida no Espírito é uma vida equilibrada. Tem gente que adora dar uma profetada. Faz tempo que eu não levo uma. Não sei se o povo fica meio desencorajado. Porque às vezes para acertar um doido tem que ter outro, né? Adianta nada eu botar a mão na cabeça, sapatear, gritar, falar lá, profetizar, mas não ter a manifestação do fruto do Espírito, não ser equilibrado, não ser temperante, não ser bondoso, não ter amor. Teu serviço precisa ser equilibrado. E por que propositalmente, quando vai se listar o fruto do Espírito, a primeira virtude é o amor, porque o amor vai pavimentar todas as outras. Irmão, é só você observar a construção de Paulo escrevendo à igreja de Corinto. No capítulo de número 12, ele vai apresentar os dons espirituais. No capítulo 14, ele vai apresentar o funcionamento correto e a organização eclesiástica do ambiente do culto. O funcionamento correto do ambiente do culto. Ele pega o capítulo 12, fala de dons. Capítulo 14, ele fala da organização. Mas no meio, parece que de forma muito avulsa, ele vai falar acerca do amor. E ele vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, de nada adiantaria. Porque ele coloca no meio, porque ele está dizendo, não adianta ter os dons e adianta ter tudo organizado, se não tiver a virtude do Espírito Santo, não tiver amor, não adianta. Eu vou falar uma coisa que eu já estou indo embora daqui a pouco. Se for para fazer a obra do Senhor relaxadamente, se queixando, reclamando, murmurando, não faça. A obra de Deus não vai parar porque você não quer. Quando você não corresponde ao projeto ou o chamamento de Deus, não é o projeto que corre perigo, quem corre perigo é você. Esther capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Deus vai inspirar Mardoqueu a enviar uma carta para ela. Ele enviou uma carta para ela para pedir um favor. Quem que já precisou pedir favor, diz amém? Nossa. Como dizia um irmãozinho que congregava comigo aqui em Ponta Grossa, que desumilde você é. Quem que já precisou pedir favor? Quando você vai pedir favor, você chega todo cheio de educação. Meu amigo, companheiro mais chegado que irmão, você sabe que nós estamos juntos, né? Mas estou tão precisado, você faz um pix para mim? Quem vai pedir favor, a tendência é que ele se incline para diminuir, para alcançar o favor que ele necessita.
Não é assim, havia de regra. Mas Mardoqueu vai pedir um favor para Esther, e ele vai dizer assim: ô Esther, nós estamos passando uma lenda nada aqui, nós estamos passando uma luta, só que é o seguinte, quem sabe não foi para este tempo que Deus te colocou aí junto ao rei, interceda por nós junto ao rei, porque quem sabe este é o teu propósito. Aí ele está pedindo um favor, mas como que ele pede um favor para Esther? Mas porém Esther, se você escolher se calar, saiba que de outra parte, Deus levantará alguém em Israel e dará livramento ao seu povo. Que loucura, olha como que ele vai pedir o favor. Ó, você quer ajudar, ajuda, se você não quiser, problema seu, vai dar certo do mesmo jeito. É isso que Mardoqueu está escrevendo para ela. Sabe o que ele está dizendo? Você está tendo a oportunidade, o privilégio de participar, de corresponder, de trabalhar dentro de um projeto de Deus, porque o projeto de Deus é dar livramento para Israel. Se você ajudar, Ele livra. Se você não ajudar, Ele vai livrar do mesmo jeito. Você é que está recebendo a bênção de participar do projeto. O projeto de Deus não corre perigo. Se você não quer, Deus salva alguém, restaura, enche do teu Espírito Santo e faz o projeto acontecer. Passa para mim o próximo slide. Somente talento não basta. Tem muita gente talentosa, mas que não permanece por um motivo. Somente talento não basta, pois o seu caráter precisará sustentar o peso do seu talento. Tem gente que é tão talentosa, que o talento pesa tanto, que para sustentar esse talento, vai ter que ter um caráter muito bem firmado. Passa o próximo para mim. Por quê? Porque quanto maior for o seu sonho, mais profundo deverá ser o seu caráter. Quem deseja servir, quem deseja crescer no serviço do ministério, sabe que no reino, só cresce quem desce. Só cresce quem se humilha. Vamos lá. Próximo. Os padrões do servir. Há um padrão a ser seguido. Passa para mim. Eu separei para falar um pouco de cada, mas não vai dar tempo. Ele vai elencar os padrões para servir. Tem que ser honesto. Não pode ter língua dobre. Não dado a muito vinho. Não cobiçoso. Sejam primeiros a provar. Irmão, honesto, língua dobre. O que é língua dobre? É alguém de duas palavras. De manhã fala uma coisa, à tarde diz outra. Você diz para ele assim, pode vir? Ele diz, veio, eu vou, pode contar comigo, pode anotar meu nome, e ele não aparece. Esse é o tipo de obreiro língua dobre. Você nunca pode contar com ele. Mas esses camaradas, não dado ao vinho, não cobiçosos, aí vai dizer assim, sejam primeiros aprovados e depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Irmão, eu vou repetir o que eu disse ontem, servir não é um catado, é um privilégio. Servir não é para qualquer um. Servir é para quem aguenta o processo. Passa para mim. Esses são os padrões naturais. Padrões espirituais. Sejam cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Pastor, eu me lembro de um homem que era cheio. Próprio Jesus deu testemunho dele. É aquele que veio abrir caminho para o Messias, o precursor. Quem é? João o Batista. Batista não é seu sobrenome, Batista é seu ofício, aquele que batizava. João Batista batizava, e a Bíblia vai dizer, e o Jesus é quem diz, que este João o Batista, nascido de mulher, não tinha ninguém maior do que ele. Eu pergunto, você responde. Quantos enfermos João curou? Que a Bíblia diz nenhum. Quantos demônios ele expulsou? Não sei. Quantos salmos ele compôs? Mas, então, está alguma coisa errada. Como que um homem que nunca... O que ele fazia? Pregava, mas a pregação dele também não era lá essas coisas. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Seja batizado para arrependimento dos vossos pecados. Tipo, pregar xingando os outros, não.
Nem era essa polidez toda pregando. Mas como que um homem desse, nasci de mulher, não tem ninguém maior. Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe Abraão, pai da fé, não negou nem o filho da promessa? João Batista é maior do que ele. Davi, maior do que ele. Ele é maior do que Davi. Josué, ele é maior do que Josué. Moisés, ele é maior do que Moisés. Mas o que esse camarada tinha? Quando o anjo apareceu a Zacarias, disse assim: Zacarias, não temas. Eis que sua mulher ficará grávida e dará à luz um filho, e porás o nome dele de João. E ele não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Eu vou dizer, e só quem está entendendo, quem um crente grande, ou um crente que está em evidência, para ser grande, não precisa pregar muito bem, para ser grande, não precisa cantar muito bem. O que faz alguém grande diante do Senhor, não são só as suas obras com as mãos, mas é uma vida cheia do Espírito Santo. Corre. Próximo. Os que servem ao Senhor precisam estar enquadrados em um padrão. E eu sempre digo isso, irmão, gostou muito, come muito, gostou pouco, come pouco. A comida é isso aí, não muda. A palavra de Deus é a nossa bússola. E eu costumo dizer lá na igreja que sou pastor, que funciona assim com a palavra. Ou você se enquadra na palavra, ou a palavra te enquadra. Passa o próximo slide para mim, por favor. Há um padrão a ser seguido. Que padrão é esse? Paulo escrevendo a seu filho na fé, Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, ele vai dizer assim: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo jogou a régua lá em cima. Ele diz assim: você tem que ser padrão, você tem que ser modelo, mas não é do ímpio que está lá fora. Porque que coisinha que você fizer a mais que o ímpio, você já se destaca. Ele está dizendo, sabe esse crente fiel, justo, verdadeiro da tua congregação? Esse crente que é muito crente tem que olhar para você e dizer assim: eu quero ser igual ele, eu quero ser igual ele. Você vai se tornar padrão de quem é fiel. Essa é a régua que Paulo joga para Timóteo. Mas vamos seguir. Tito 2, 7 e 8. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma do que dizer a nosso respeito. Sabe o que deixa o diabo encapetado? É quando ele olha para você para te acusar e não acha acusação para fazer, porque você vive uma vida que é um padrão, é um modelo de Jesus Cristo. Agora, passa o próximo. Isso aqui, tem gente que vai. Pode passar o próximo. Não, pode voltar o próximo. Vamos lá, irmão, é muito slide na minha cabeça. Você já ouviu algum líder dizer assim: irmão, não olhe para mim, olhe só para Jesus? É bonito, né? Você olha assim e fala: nossa, olha, a humildade desse pastor chega, manchou o teto. Está reconhecendo que ele é falho. Tem respaldo bíblico? Eu particularmente acredito que não. Porque Paulo vai ensinar bastante acerca do assunto exemplo. E em 5 das suas epístolas há um apelo explícito em comum que nos chama a atenção. Agora passa o próximo slide. Qual é o apelo de Paulo? Ai, não me imita, não. Não, ele vai dizer assim. 1 Coríntios 4,16. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Faça como eu estou fazendo. Gálatas 4,12, ele diz: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim eu vos suplico. Ele está dizendo, eu imploro a vocês. Não é que eu sou perfeito, mas Jesus pisou, eu estou pisando onde Jesus pisou. E se você pisar onde eu estou pisando, nós vamos chegar no céu. Nós vamos chegar lá. Filipenses 3,17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo, o padrão que tendes em nós. Ele está dizendo, pode fazer como a gente está fazendo, que nós vamos chegar no céu junto. Passa para mim o próximo.
Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 e 7. Com efeito vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Passa para mim o próximo. Segundo, tem alguém babando aí já tremendo? Quem não veio ontem não sabe o que eu estou dizendo. É o negócio da overdose. 2 Tessalonicenses 3, 7 e 9. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Tem gente que já não pode falar isso. Nem jamais comemos pão à custa de outro. Tem gente que vive escorado nos outros. Pelo contrário, em labor, ou seja, trabalhando, em fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesado a nenhum de vós. Tem gente que é um peso danado para carregar, não porque não nos tivéssemos este direito, mas porque temos vista em oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Sabe o que Paulo está dizendo nessas epístolas? Ele está dizendo: eu não sou perfeito, mas estou caminhando onde Jesus caminhou. Eu tenho um padrão, eu tenho um modelo, eu estou seguindo esse modelo. Se você seguir, nós vamos chegar no mesmo lugar. Agora responde para mim não. Se alguém te imitar, vai cair aonde? Se alguém fizer o que você anda fazendo, vai chegar aonde? Para seguir Jesus tem um padrão, e esse é padrão de boas obras. O exemplo arrasta. O exemplo. Vamos lá, para a gente encerrar. Passa o próximo slide. Quem já está doido para encerrar diz amém. Obrigado, Espírito Santo. Vai ficar feio demais se todo mundo diz amém. Segundo um estudo realizado em 1960 por Albert Mehrabian, professor da Universidade da Califórnia, a comunicação humana segue, em alguns contextos, a chamada regra do 7, 38 e 55. Quem já ouviu esse negócio diz amém? Então você vai ouvir hoje. O que é esse estudo que definiu a regra do 7, 38 e 55? Passa o próximo slide. A capacidade de transmitir nossas mensagens, nossos pensamentos e sentimentos, ela está dividida nesse padrão. 7% é o que nós falamos, é o conteúdo verbal. Não, pastor, o que a gente fala é o primor, é o carro-chefe de tudo que a gente quer expressar. Você acredita que esse estudo concluiu que toda ideia, pensamento que a gente quer passar para outro, o que a gente fala é só 7%. A forma com que a gente fala é 38%. E a nossa expressão corporal, o que nós fazemos, é 55%. E pastor, não sei não, hein? Eu acho que isso aí não funciona não. Pastor, posso fazer uma dinâmica rapidinho? Ele nem sabe o que é, mas pela fé. Fique em pé, por gentileza. Precisa dar uma esticadinha nas pernas. Quero que você preste muita atenção no que eu vou falar para você. Libere as suas mãos. Fique carregando nada nas mãos. Quem tiver uma criança, não joga a criança. Segura aqui. Tem gente com criança na mão. Soltar a criança no... Não, faz isso não. Deixa a criança no seu colo. Você que pode estar com o celular, libera as suas mãos. Você vai fazer uma dinâmica comigo. E você vai fazer de forma imediata. Assim que eu der o comando, você obedece. Tá bem? Você vai pegar as suas duas mãos, juntar e vai esfregar ela até esquentar. Continua. Continua. Vai. Presta bem atenção no que eu estou fazendo. Olha para mim. Continua. Está esquentando? Não, mano, você só está mexendo a mão. Você pode continuar falando. Está esquentando, sim ou não? Então vamos lá. 1, 2, aumenta. 3, agora todo mundo imediatamente põe a mão no pescoço. Por que você pôs na...
Os irmãos revoltados comigo. Eu falei para você botar a mão na onde? E por que você botou a mão na testa? Porque o que eu falo é só 7%. O que eu faço é 55%. Eu falei para você pôr a mão no pescoço. Mas porque eu coloquei a mão na testa, você instintivamente ignorou o que eu falei e imitou o que eu fiz. Mais do que falar. Passa o próximo slide antes dele sentar, antes que eles fiquem desanimados. Pregue em todo tempo. E se preciso for, diga alguma coisa. Nem sempre a pregação é com palavras. Às vezes o exemplo vai arrastar uma multidão como essa daqui, só pela sua atitude. Pode sentar. E pode ficar tranquilo, você não é doidinho não, porque você botou a mão na testa. Isso é só psicologia. Você acabou de experimentar na prática. Quem me ouve diz amém. Você está revoltado com você mesmo. Não é possível que eu errei essa. Provinha do Enem, pegadinha. Não, irmão. Você não é anormal, você não é inferior. Você só é como todo mundo. O que arrasta não é o que eu falo. O que arrasta é o que eu faço. O que eu faço arrasta mais do que o que eu falo. Passa para mim o próximo slide. Oh, Jesus. Passa para mim o próximo slide. Eu vou pedir vista e pedir mais 10 minutos. Aí, pô, desviou de vez agora. Ô, Midianita, me ajuda. Seu serviço só serve quando servir de inspiração. Se o serviço que você faz para o reino não motiva outros a trabalharem para o reino, você está trabalhando para si. Você está trabalhando em causa própria. Passa para mim o próximo slide. Gênesis capítulo de número 22, versículo 6 até o versículo 7. Eu não vou ler não, porque senão eu vou perder muito tempo. Qual que é o contexto aqui do texto? Abraão, ele tem um rolo com Deus, Deus tem um rolo com ele. Aí Deus diz assim, o teu filho da promessa é um negócio que eu estou a fim de que você dá uma matada nele para mim. E eu quero que você sacrifique o teu filho. Aí o Isaac, que não tinha nada a ver com o rolo, o pai dele diz assim, vamos subir o monte. Pega 2 servos, pega ele, eles vão até o monte. Quando chegar no pé do monte, ele fala assim, os servos, fica aqui que eu não preciso de testemunha. Eu vou fazer uma chacina lá em cima, então fica vocês dois aqui, sobe o Isaac. O Isaac é vivo, o Isaac está levando o feixe de lenha. Quantos anos Isaac tem aqui? Irmãos, ele tem entre 18 e 25 anos de idade. Ele não é nem uma criancinha de 13 anos de idade, não. Você dá um chute no traseiro dele, sobe aí, menino. Irmão, ele está na faixa etária média de 20 anos de idade. 20 anos de idade, não tem ninguém tonto, não. Irmão. E isso é tão verdade, que ele está com o feixe de lenha, o velho Abraão está subindo, quem me ouve diz amém. Aí o velho Abraão está subindo quieto, aí ele diz assim, pai, seguinte, tem aqui a lenha, tem o altar, mas cadê o sacrifício? Aí o Abraão, bandidinho, dá uma fugida. O Senhor proverá, meu filho. Irmão, quando o teu pastor fala assim, o Senhor proverá, você se prepara, que vai vir cutelo em você já já. Aí ele diz assim, Deus proverá. Aí ele arruma a lenha, arruma o altar. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele pega Isaac, está no texto. Olha lá, ó. Abraão ali, um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaac.
Irmão, quando Isaac nasceu, o Abraão já era velho. 20 anos depois, na matéria de ser velho, ele já estava lá faz tempo. Ele já era bom no negócio de ser velho. Agora, pensa comigo. Ele amarra Isaac e deitou sobre o altar em cima da lenha. Você acha que Isaac foi obrigado a ser amarrado? Irmão, pensa, raciocina. Um velho querendo amarrar o filho. E o filho no vigor dos 20 anos de idade diz aqui, é o quê, pai? Não, filho, eu vou te amarrar, deitar aqui, que eu vou meter o cutelo no você, porque Deus pediu você. Se é nós, diz assim, o quê, pai? Eu não tenho nada a ver com o rolo seu e Deus, não. Eu vou me arrancar daqui, se você quer me matar, só corre atrás de mim, quero ver se você me pega. Se Isaac corre, Abraão pega? Que nada. Que nada. Pega nunca. Mas por que Abraão conseguiu amarrar Isaac? Porque Isaac deixou. Pai, por que o senhor vai me amarrar? Porque Deus pediu. Ah, Deus pediu, pai? Aham. Então o senhor é um servo que serve a Deus. E eu confio na sua liderança. Pode amarrar, pai. E agora, pai? Deita sobre a lenha. Por quê, pai? Porque Deus pediu para eu te sacrificar. Mas a minha vida, pai, o rolo não é o senhor e ele. Por que você não mete o cutelo no senhor? Porque Deus pediu você. Pediu eu, pai. É. Mas eu confio tanto no servo que o senhor é, que eu estou disposto a me sacrificar para obedecer o que o pai falou com o senhor, pai. Não entendeu? Vou te ajudar. O servir, ele só vale a pena quando alguém diz assim, eu obedeço, ainda que eu tenha que me sacrificar por um único motivo. Eu sei que ele é um homem de Deus. Eu sei que ela é uma mulher de Deus. Quando a sua forma de viver inspira, você chegou aonde Deus queria que você chegasse. Eu amo estar pregando a palavra para vocês. Eu sou apaixonado por isso. Amo estar numa escola bíblica tão prazerosa, com um público tão agradável. Mas sabe qual é a minha maior alegria? É no domingo, quando eu estou em casa arrumando a gravata no espelho, e minha filha de 9 anos olha para mim e diz assim, papai, é o senhor que vai pregar hoje? Eu digo, filha, hoje não é, hoje é o irmão fulano. Ela, eu por quê? Ela fala, eu gosto tanto de ouvir o senhor pregar. O sucesso ministerial da minha vida não está com o microfone na mão, não está em a minha foto, está nos cartazes, está aí na minha esposa sentada lá embaixo e chorando em cada mensagem que eu prego. É a minha filha que convive comigo dentro de casa dizer, pai, eu gosto de ouvir o senhor pregar. Isto é inspirar, é o servir que inspira. Passa o próximo slide. No reino, quem não serve, não serve. No reino, quem não serve, não serve. Passa para mim. Honra e galardão, passa para mim próximo. 1 Timóteo 3,13. Os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Tem recompensa para aqueles que servirem fielmente. Passa para mim o próximo slide. Servir requer exclusividade. Você tem que escolher quem que você quer servir. Por quê? Passa o próximo slide. Porque não posso ser noiva de Jesus e namorada do mundo. Ou eu sirvo Jesus, ou eu sirvo o mundo. Passa o próximo slide. E por que ele requer exclusividade? Tito 2, 11 ou 15. Vamos começar aqui do meio.
aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo o homem exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Passa o próximo slide. 1 Pedro 2,9, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Próximo slide. 1 Pedro 2,10, vós que outro tempo não erais povo, vocês nem eram gente, é o que o texto está dizendo, vocês não eram nada, e agora? Mas agora sois povo de Deus. Passa para mim o próximo slide. Êxodo 19, 5, 6, agora pois diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade exclusiva, dentre todos os povos. Você tem dono, você tem dona, você tem dono, você tem dono. Pula para mim, para o slide de número 80, por favor. Eu vou encerrar aqui. Esse é o 80? João 21, 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, amas-me? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Próximo. Jesus repete a pergunta com o mesmo verbo, agapas-me. E Pedro repete a mesma resposta, filos-se. Jesus está dizendo: você me ama com amor sacrificial. E Pedro responde: Senhor, tu sabe que eu gosto do Senhor. O Senhor sabe que eu sou teu amigo. Jesus está perguntando: tu me ama com amor sacrificial? E ele responde: tu sabes que eu sou teu amigo. Passa o próximo slide. Passa o próximo. Agora Jesus muda a pergunta. Filés-me, Pedro, você é meu amigo de verdade? Pedro se entristece e reafirma com dor: filos-se, tu sabes que sou teu amigo. Ele tinha negado Jesus 3 vezes. Jesus pergunta 3 vezes para ele: você me ama? E no final ele muda: você é meu amigo de verdade? E ele se entristece e diz: Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. Ele diz: eu não quero isso com palavra. Ele 3 vezes repete a mesma afirmativa: então cuida das minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, tu me negou 3 vezes, agora você diz que é meu amigo 3 vezes, mas agora está equilibrado, para a gente desempatar, agora você tem que dar um passinho para dar um gol dentro. O que é? Vai fazer a minha obra e cuidar do rebanho, porque o teu amor não se demonstra com palavras, mas com atitudes. E Pedro é o alvo de Deus em vários aspectos. Eu estou encerrando. Antes de ser crucificado, Jesus convida os 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João. Eles sobem para o Getsemane. Nós falamos Getsemane, mas o Getsemane, eles sobem. Eles então são postos a orar. Deus diz: fica aí aqui orando. Eu vou me retirar a um tiro de pedra, que eu também vou orar. Jesus vai orar. Quando Jesus volta, os 3 estão fazendo o quê? Dormindo. E qual é o problema? Jesus olha os 3 dormindo e diz assim: Pedro, nem por 1 hora pudestes velar comigo? Só estava Pedro dormindo? Se a nossa geração diz assim: Senhor, o Senhor está brigando comigo, eu dormi mesmo, mas os outros 2 também estavam dormindo. Mas por que Jesus não chama a atenção de Tiago e nem de João, mas chama nominalmente só Pedro? Simples. Eles estão andando com Jesus e debatendo. Aí Jesus diz assim: ei, o que os homens dizem que eu sou? Um Elias. Mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí todo mundo se calou.
Vai que Jesus fala não, amém, né? Aí eles não queriam errar, ficaram quietos. Aí o Pedro, essa aí eu sei, diz comigo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: zerou o game, Pedro, acertou em cheio, mas não fica se achando não, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Por que Jesus chama a atenção de Pedro, que estava dormindo, e não chama o nome dos outros dois? Porque Pai do céu não tinha se revelado para João e nem para Tiago. O Pai tinha se revelado para João, e, aliás, para Pedro. E quem o Pai já se revelou, não tem o direito de estar dormindo. O Pai já se revelou para você? O que você está fazendo dormindo? Que não está trabalhando, que não está fazendo, que não está desempenhando. Sabe por que Jesus chamou a atenção de Pedro? Porque certa feita, eles estavam conversando e Jesus vai dar uma declaração fantástica que é muito mal interpretada. Ô Pedro, tu és Pedro, Petrus, fragmento de pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não diz sobre essa, ele usa esta, pronome demonstrativo, indica aquilo que está próximo. Ele não está falando de algo distante, ele não está falando da terceira pessoa, ele está falando: tu é fragmento de pedra, mas sobre esta edificarei a minha igreja. Pedro nunca foi rocha de coisa nenhuma, a rocha ainda é Jesus Cristo. Mas ele vai continuar dizendo para a gente encerrar: e eis que vos dou a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Se o Pai já se revelou a você e te deu autoridade, você não tem direito de andar cochilando na presença dEle. Eu encerro. Eu estou encerrando desde a hora que eu comecei, mas agora é de verdade. Falo encerro, dá a impressão que vai acabar mais rápido. Mas sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu aprendi a servir. Da minha família, eu sou o único pastor de parte de pai e parte de mãe. Quando eu tinha 8 para 9 anos de idade, pastor, o senhor me dá 5 minutos e eu oro. A igreja concorda? Quando eu tinha 8 para 9 anos de idade, eu tinha uma irmã mais nova, uma irmã mais nova. Ela é 5 para 6 anos mais nova do que eu, sou mais velho que ela, só somos em 2. Quando eu tinha 8 para 9 anos de idade, ela estava ali com seus 3 anos e pouco. Uma vida pobre, miserável, difícil. Meu pai pedreiro, saiu para trabalhar um dia de manhã. E meu pai, a gente morava num quintal de terra. Meu pai molhava o quintal e trancava a gente para o lado de fora, para eu e minha mãe não sair, porque se a gente saísse, ele espancava a gente quando chegasse. Eu perdi as contas de quantas vezes passei pelo vitrô da janela da cozinha para abrir a casa do lado de fora, para ter um tempo ali na calçada. E se a gente pisasse na terra e tivesse pegado de alguém chegando, da gente saindo, ele batia na gente. Quando eu tinha 8 para 9 anos de idade, meu pai saiu para trabalhar e nós não sabíamos mais aonde ele foi parar. Simplesmente sumiu. Passamos 6 meses sem ter notícia do meu pai. Minha mãe passava semanas, às vezes fechada, sem fazer higiene pessoal, em cima de uma cama dopada de remédio. Eu não sei o que é jogar bola na rua, eu não sei o que é brincar de esconde-esconde, eu sei o que é trocar fralda, fazer mamadeira e dar banho na minha irmã. Nunca tive infância. Tinha tudo para ser um revoltado. 6 meses depois acharam meu pai nu em cima de uma árvore, vivendo igual bicho numa cidade vizinha. Internaram meu pai no hospital psiquiátrico 1 ano. A família nem visita queria. Mas a minha avó materna, Dona Milta Fontes Andrade, foi lá, assinou um termo se responsabilizando por ele e tirou ele de lá.
Eu tenho lembrança da minha infância, eu no quarto, deitado, fingindo que estava dormindo com a minha irmã e meu pai com um facão na cinta, falando tudo quanto é barbaridade. Possesso dentro de casa. Quando eu completei 10 anos de idade, Dona Milta Fontes Andrade me deu uma Bíblia Vinho que está no meu escritório até hoje, diz assim: filho, você vai hoje, a partir de hoje, você vai começar a ir para a igreja. E não precisava ninguém me buscar em casa, não precisava ninguém me arrastar, eu ia para a igreja sozinho. E ela disse assim: isso não é vida para você, mas Deus ainda vai te fazer um pastor. Dona Milta morreu e não me viu, pastor, mas a oração dela me alcançou. Quando eu completei 12 anos de idade, eu disse para o meu pastor: eu quero me batizar, eu estou apaixonado por Jesus. Para eu me batizar, meu pastor foi em casa pedir para minha mãe, e quando eu me batizei não tinha ninguém com uma toalha me esperando fora do tanque. Quando eu me batizei não tinha ninguém sentado no banco esperando para tomar minha primeira ceia comigo. Mas Deus nunca me deixou. Com 14 anos, com 13 anos de idade, preguei a primeira mensagem. Deus batizou 15 jovens no Espírito Santo. 2 quarteirões antes de chegar em casa, meu pai me espancou no meio da rua. Eu entrei calado. Ele quebrou um ventilador de 50 centímetros do meu rosto e mandou eu ir morar na igreja. Eu entrei no quarto e disse: Deus, eu não quero viver assim. Eu não estou querendo comover você, mas alguém aqui precisa ouvir isso hoje. Eu não fico ouvindo vozes, mas aquela voz, aquela noite foi inconfundível dentro do meu quarto, dizendo: Igor, meu filho, não desista. Os meus projetos ainda valem a pena para a tua vida. Com 14 fui consagrado a cooperador. Com 18 era presbítero. Encontrei Dona Jaqueline, me casaram com aquela mulher. Com 19 anos eu era presbítero e fui dirigir minha primeira igreja. Perdi um ônibus para pregar numa cidade vizinha e pedi uma carona para o meu pai. Ele ainda meio contrariado me levou. Eu preguei na congregaçãozinha como se não houvesse amanhã. Até esqueci que o velho estava lá. Fiz o apelo. E o seu Jamil aceitou Jesus. Em todo o estado do Paraná eu não tenho nenhum parente de sangue. É eu, minha esposa e minha filha. Toda a minha família é de São Paulo. Cresci sozinho. Aprendi a ser sozinho. Até o dia que descobri que nunca estive sozinho. Hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu trocaria qualquer oportunidade para ainda essa noite ouvir a trombeta soar e eu poder me encontrar com Jesus nas altas nuvens dos céus. A todos vocês que me ouviram, meu muito obrigado. Aqui, quem falou a vocês não é o assessor da mesa diretora da convenção, não é o assessor do presidente da convenção, não é o pastor Igor. Quem falou aqui a vocês foi só um servo. Que Deus os abençoe. Se eu não te Vamos colocar de pé. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu Receba essa palavra. tua voz.
O Deus que fez na minha vida pode fazer na tua vida também. O Deus que me ajudou pode te ajudar também. O Deus que cuidou de mim até aqui pode cuidar de você também. Receba o cuidado deste Deus. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu Servir a Ele tua voz tem tudo a ver com o que Ele é, com o que Ele faz, com o que Ele pode. Põe a mão no seu coração comigo. E eu entrego o microfone a quem é de direito. Mas eu te ouvi, Senhor Deus e nosso Pai, eu vivo. como não te agradecer por tudo quanto o Senhor tem nos feito. Ajuda-nos a continuar te servindo, porque te servir é um privilégio, te servir é um presente. Desperta a tua igreja para te servir com amor, com fidelidade. Levanta um exército de trabalhadores da tua seara, homens comprometidos com teu reino, cheios do teu Espírito Santo, que sonhem sonhos espirituais da tua parte. Deus, que a tua presença esteja sobre eles, e como ministro do Evangelho, eu os abençoo pelo poder da tua palavra. E tudo quanto experienciamos esses 2 dias é para a tua glória. Se amanhã esta igreja não lembrar o nome do pastor Igor, não tem problema. Mas se eles lembrarem da tua palavra, eu cumpri a minha missão nesses 2 dias. Toda honra, toda glória e todo louvor seja só para ti, para todos sempre, somente a ti. Flua neste lugar, transportar o teu amor que nos envolve. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência de até aqui me ouvir. Me perdoe ter rompido um pouquinho com o horário. Quem não vai desviar por causa disso, diz amém. Fica crente que o que a gente não conseguiu fazer hoje nesses 2 dias, tem ainda muita coisa boa vindo aí. Venha amanhã, convide mais alguém. Eu tenho certeza, Deus tem uma palavra para o vosso coração. E eu devolvo o microfone dizendo, para muitos, pastor Igor Fernandes é um grande homem de Deus. Para outros, apenas um menino sonhador. Para vocês aqui esses 2 dias, meu único desejo foi ter sido canal de bênção. Que Deus os abençoe. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Aleluia. Você está feliz? Você pode adorar ao Senhor Jesus? Exclusivo só. Foram 2 dias espetaculares, 2 dias de graça, 2 dias de presença, 2 dias de aprendizado. E nós queremos louvar a Deus pela vida do pastor Igor, um homem de Deus que compartilhou um pouco daquilo que Deus deu a ele, a nós nestes 2 dias, e fomos edificados através da sua vida pela bendita palavra de Deus. Quem vai continuar orando pela vida do pastor Igor, diga amém. Eu quero louvar a Deus por cada um de vocês que aqui estão. Amanhã nós continuamos.